Obrigada a todos. Meu nome é Josane Faleiro. Para quem não conhece, o Sempre um Papo é um projeto de incentivo ao hábito da leitura. A gente está aqui em Araxá graças ao patrocínio da CBMM, pelo Circuito CBMM de Cultura, e com o apoio sempre do Uni Araxá, quem eu agradeço, o professor Walter e a toda a equipe dele, a Rede Integração, agradeço a Natal, nossa parceria de sempre. E a vocês, antes da gente dar início, o Sempre um Papo funciona assim: a gente começa o bate-papo aqui na frente, depois a gente abre para as perguntas. A gente tem duas garotas, uma de cada lado aqui, é só levantar a mão que elas vão até vocês. E na entrada vocês receberam uma fichinha também para preencher os dados com o nome, as informações. A gente vai sortear 2 livros de lançamento no final. Os livros do Dr. Samitiba estão sendo vendidos lá na entrada também. O de lançamento, o Educação Familiar Presente e Futuro, está com um preço subsidiado pelo Sempre um Papo, a R$20, só aqui no evento, ok? Vamos começar? Obrigada. Boa noite, doutor Samitiba, muito obrigada. Nosso parceiro, companheiro do Sempre um Papo, ontem esteve com a gente em 7 Lagoas. Vamos começar falando sobre o Educação Familiar Presente e Futuro. Só podia fazer um apanhado geral do que a gente encontra nesse livro? Está bem. Melhor. Assim, as pessoas lá de trás, eu consigo enxergar e a vice-versa é verdadeira, né? Porque quando eu estava sentado, não tinha noção de que profundidade tinha. É muita gente. Agradeço a presença de vocês, a organização, e vocês devem também agradecer às pessoas que favoreceram vocês estarem aqui hoje, numa sexta-feira, dia de trabalho ainda para muitos. Então alguém está camelando por vocês. Este livro é resultado de quase 20 anos de pesquisa e que comecei desde as observações que eu já tinha, a testar várias questões e cheguei à conclusão, há 2 anos atrás, quando comecei a colocar então num papel, num computador, papel não, né? Então, aí foi publicado agora, mas este não é meu último livro, ele é simplesmente o mais recente, porque o último está aqui dentro, ainda em elaboração. Esse livro em particular é um livro conteúdo sobre educação sustentável, porque nada é mais barato e útil do que a educação no sentido de ajudar a formação. Uma criança que aprenda, ele usa esse aprendizado o resto da vida. Ele vai se adaptando a diversas situações, mas o conteúdo é o mesmo. Este é um princípio fundamental para todos nós, de que não é só a ideia boa é que vinga. O que vinga é a prática da ideia e a inovação da ideia, uma vez que ele chega no seu nível de produção, que faz com que as pessoas usem-na automaticamente. Usou automático, tem cérebro de folga. E nessa folga a gente costuma pensar como poderia otimizar o que está sendo feito. Isso já é uma melhora. Então, os pilares básicos da educação são simples, tão simples que é do cotidiano. E com esse conhecimento, torna-se mais fácil a relação educativa, a relação com as pessoas, aquele que ensina, aquele que aprende. Educação existe porque tem o educador e tem o educando. Não existe educação só com o educador.
Agora, o educando pode ser educado sozinho. Isso vocês vão saber através da conversa de hoje. Então, primeiro ponto, eu falo esses pilares. Primeiro pilar: quem escuta, esquece. Significa que quem assiste a aula, só ouvindo, os pais que aconselham só falando, tudo vai ser esquecido. O que faz com que a pessoa aprenda não é só ouvir. Quem vê e imita, enquanto interessa. Depois tem uma outra coisa mais interessante, ele já muda, porque não tem vínculo com o que ele imita. Quem justifica não faz. Isso vale para o mundo todo. As mães costumam justificar as falhas dos filhos. A mãe dá uma ordem, ou o pai dá uma ordem, o filho não faz, e alguém fala, mas ele estava cansado. Então não precisa fazer porque estava cansado. Aí ele tem uma prova amanhã. Então ele não pode fazer a obrigação, ele tem que estudar. Quer dizer, tem uma justificativa para não fazer as coisas. Ele teve o tempo todo para estudar. Então quem justifica não faz. Quem faz, aprende. É a mesma coisa, vocês podem estudar quanto for, escrever uma enciclopédia completa sobre como andar de bicicleta. Somente saberá andar aquele que subir numa bicicleta e andar. Porque o aprendizado usa outras áreas além da área cognitiva, do pensamento consciente. Usa a noção de equilíbrio, de força. Isso não está escrito em lugar nenhum, isso é instintivo. A mãe, quando chega num filho, muitas vezes não precisa falar. Encosta o dedo, ele já sabe assim, né? Está gritando muito, a mãe que tem uma boa relação faz assim para o menino, ele fala baixinho. Porque os filhos se descontrolam. Então, quem faz, aprende. Crianças que fazem o que querem, aprendem a fazer o que querem, não o que precisa ser feito. Aluno que cola na escola, tem hoje trabalhos que acompanham os coladores, que mostram que eles colam no trabalho. Eles colam onde for, fazem desonestidades. Assinam pontos que não são deles. Aonde ele aprendeu isso? Pela prática. Ninguém ensinou, até foi contra. Então, quem faz, aprende. Quem aprende, produz. Eu sou médico. Aprendi a ser médico. Comecei a produzir como médico. Aí comecei a perceber mais em função da ação médica. Um professor que nunca pisou numa sala de aula, querer dar aulas de técnicas de lidar com alunos, ele é teórico. Quem sabe dar é aquele que, além de dar, praticar essas aulas, ele inova. Ele descobre recursos. Ninguém descobriria o automóvel se já não tivesse no mundo condições para montar o automóvel. Os primeiros que começaram tentaram adaptar trem como automóvel. Não seria mais fácil inventar o primeiro automóvel, que é mais simples, do que um trem? Levou quase um século. Até que alguém falou, opa, não é esse o princípio é outro. Aí começou a inovar, mas quem inventou o carro
Ele já mexia com automóveis, com carros, locomoções. Então, quem faz, inova. Quem inova, sustenta. Essa é a grande história. E quem sustenta é feliz. Porque feliz tem uma raiz, origem na palavra hindu, que significa ser fértil. Não pode ser feliz que tem o cérebro, sua mente desertificada. Um planeta desertificado não existe. Não existe vida humana, pelo menos. Então, para sermos felizes, parece tão simples, mas passamos por todos esses pilares. Porque a felicidade mesmo nunca existe sozinha. Ela existe em função de outras pessoas. Einstein disse que nós, seres humanos, nascemos para ajudar uns aos outros. E a que a felicidade existe na ajuda, na realização que você tem, que a sua ação traga benefícios para outras pessoas. Isso é felicidade. Não é ganhar um prêmio sozinho e ficar vivendo uma vida nababesca e daqui a pouco já está devendo. Então, deixa eu dizer assim, sobre esse penúltimo item que eu falo assim, que quem inova sustenta. Alguém de vocês, quando está com sede, vai lá para o meio do mato descobrir uma fonte para baixar, que nem o gado, a altura da fonte para beber água? Ninguém mais faz isso. Por quê? Vamos à história. A história diz o seguinte, que todos os seres vivos precisam de água. A água era muito preciosa. Então, se organizavam para beberem água. E o hominídeo, misto macaco, misto homem, ele era o mais frágil de todas as espécies. Não tinha força física, habilidades assim, né? De voar, por exemplo, garras, presas, nada. E então seríamos todos predados. Para beber água é o momento mais trágico. Por quê? A pessoa se abaixa e fica totalmente exposto ao predador. Beber que nem animal, vai até o nível da água. Até que, para não morrerem tantos assim, alguém resolveu tomar conta. Vigilância. Aí um vigiava e fazia um barulho danado quando tinha um predador. E todos fugiam. Só que a turma vivia com esse conhecimento e para eles era essa zona de conforto. Há trabalho, mas era zona de conforto porque estavam fazendo o que conhecia. Até que um deles, morto de sede, com medo de ser comido, não resistiu, enfiou a mão na água e trouxe água para a boca. Esse gesto de beber água sofreu uma evolução e hoje ninguém precisa ir para a fonte. Todo mundo tem água em casa, para onde for. Isso chama-se evolução. Alguém pensou que chato ter que ir para a fonte todos os dias? Por que não juntar água perto de casa? Alguém pensou, por que não trazer água? E todo o sistema hoje de água é esse sistema. Alguém que trouxe água para a boca. E hoje, isso está subdividido em várias etapas
E cada etapa tem seu especialista. Aquele que tira da fonte, aquele que armazena, aquele que transporta, aquele que distribui, aquele que cobra. Então, gente, isso se chama sustentabilidade do ato, da ação de beber. Não precisa muito um outro exemplo comum. Não precisa conhecer muita história, basta prestar atenção em um filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço. Quem assistiu? Levante a mão. Tá bom. Para vocês que assistiram, são testemunhas que se eu mentir, vou mentir um pouco só. Os hominídeos estavam em volta de água, brigando entre si. Quem bebia água, quem não bebia água. Todos mais ou menos parecidos. Até que um deles pegou um negócio qualquer, bateu na cabeça do outro. Aí o outro se afastou. Ele olhou, descobriu uma arma. E aí dominou os outros. Essa turma catou tudo que é fêmur que existia e começou a dominar os outros semelhantes. Ficou dono da água. Tão contente ele ficou que ele fez um gesto. Pegou e jogou para o céu a arma dele. O fêmur foi lá para o céu, virando. Aí muda a cena, com o osso lá, e de repente o osso se transforma numa espaçonave. O que é isso? Toda uma sustentabilidade de um gesto, de um osso, agredir os outros, para aquela arma na Guerra Fria, os foguetes, as espaçonaves. Esse é um pulo da sustentabilidade. Esse gesto não acabou. E a educação ensina gestos, ensina conhecimentos que não vão acabar. E nós, que sabemos, temos quase que o dever humanitário de multiplicar esse saber para que as pessoas, o outro, saibam o que eu sei. E não eu sei, não ensino para ninguém. Isso já foi. Portanto, primeiro capítulo deste livro, eu falo sobre educação sustentável. Como uma família pode fazer. O segundo eu falo sobre mãe. Existe uma cultura sobre a mãe, que isso não é dela. Quando ela nasce já existe essa cultura. E existe ela como filha, como a mãe lidou com ela. Isso chama de amor de mãe. Então tem a sabedoria de mãe, depois a cultura. A cultura depois do indivíduo. E de pai também. Como as pessoas mudam, crianças não são sempre crianças, por mais que os pais, de vez em quando, tentem fazer isso, as crianças crescem, tornam-se adolescentes, tornam-se adultos, independente da vontade deles, porque isso é uma característica da espécie, mas da vontade deles, no comportamento, funcionam como crianças. São os pais que, em vez de educar os filhos, eles simplesmente deram tudo para os filhos, permitiram tudo e garantiram segurança para os filhos, amor e tudo. Então, os filhos não precisaram fazer nada. Ganhou tudo. O que ele aprendeu na vida? Ganhar. 30 anos. Na faculdade, tem uma matéria que ele não gosta, ele larga a faculdade. Não está acostumado a ter que fazer uma obrigação. Larga a faculdade, larga emprego, larga casamento, larga família. É o costume dele, e isso é sustentável, né? Quer dizer, o largar.
Então deixou-se de ensinar o que é necessário. Preservou, protegeu. Então eu falo sobre o desenvolvimento da personalidade do filho. É o 4º capítulo. E hoje não há como escapar, independente se é legal, legalizado ou não é legalizado, as pessoas têm que saber da verdade médica sobre a maconha. E os argumentos que os filhos usam para os pais, contra os pais, são facilmente demolíveis para quem conhece. Para quem não conhece, fala, porque não quer fazer uma injustiça. Então, se não sabe, ninguém tem obrigação de saber. Eu não sei, eu vou procurar outra fonte para ver se confere. Vamos fazer a criação do conhecimento e não simplesmente ficar aceitando. E nem se pensa se o filho falou vira verdade. Esse negócio de dizer maconha faz menos mal que o álcool. Então o filho já está falando que maconha faz mal. Não falou que maconha faz bem? Faz menos mal. Então por que o filho não come o menos pior? Por que nós damos sempre o melhor? Para ele fazer o menos pior? Eram os pais que aceitam. Então falo sobre maconha faz mal. Entro no caminho dos vícios e aí não tem como, hoje, não tem como deixar de falar o que é o presente deles, que para nós era futuro, que é a internet. Então, tem pessoas que se adaptam à tecnologia, mas não amadurecem a personalidade. E podem fazer mau uso, e podem se viciar. Então, não é a internet que é culpada, é o usuário que não sabe usar. E o filho, quando aprende, já bota senha contra os pais, e os pais aceitam. Como dentro de casa um garoto de 7 anos, que depende de mim, que ele não sabe direito o que quer da vida, tem senha, e eu não posso entrar. Respeite a minha privacidade. Que privacidade? Às vezes até nessa idade, os pais têm que limpar a bunda do menino. Faz cocô na cueca. Como é que é isso? Então aí vocês começam a perceber que tem muitas ações que nós mesmos começamos a perceber. E por que não percebemos? Por causa de um mecanismo que todos nós temos, que é: ninguém sente falta do que não conhece. Depois que conhece, fala, como eu podia viver sem isso? Como vocês viveriam sem celular hoje? Então, o que significa isso? Que nós temos que contrariar a nossa natureza de viver na zona de conforto, e se a gente estiver desconfortável, não se acomodar como sendo, isso é assim mesmo, e buscar soluções. Foi isso que eu fiz durante quase 20 anos, que resultou nesse livro. Foi um dos livros que mais trabalho deu para escrever. Antes disso, eu escrevi o Quem Ama Educa, há 12 anos atrás, porque achei que, para começar a falar disso, era muito precoce. Ninguém nem sabia o que era sustentabilidade. Eu não posso colocar na capa do livro que a educação é sustentável, porque só de ver a palavra, a turma já até tira, mais um negócio sobre sustentabilidade. Não é isso que eu quero. Mas é um forte título, educação sustentável. Eu não posso. Ainda não estão preparados para falar sobre educação sustentável. Por quê? Vou contrariar todo mundo, uma geração inteira de pais
que faz a educação com famílias que não são sustentáveis e os filhos não estão sendo trabalhados para a própria sustentabilidade. Então, essa é a mensagem que eu passo nesse livro, Educação Familiar, Presente e Futuro. Doutor Isamitiba, pode deixar e depois eu pego. O senhor fala de uma expressão muito usada, que educação vem de berço. Né? No livro o senhor aborda essa expressão, falando do novo núcleo familiar que existe atualmente. De pais separados, de novos avós que chegam, de padrastos, de madrastas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema. Aproveitando, pessoal, quero pedir autorização do uso de imagem de vocês, que a partir de hoje a gente vai gravar os eventos, fazer um registro, depois a gente vai disponibilizar na internet, no canal do YouTube do Sempre um Papo, ok? Desculpa, cérebro masculino é besta. Ele faz uma coisa só de cada vez. Se eu prestasse atenção em você, meu nariz ia ficar... Prestei atenção no nariz, perdi o que você falou. Estou desculpado. Eu falei da expressão que a educação vem de berço, do novo núcleo familiar certo. Que existe hoje. Tá certo. Aliás, essa expressão é o que a escola tem usado para responder aos pais que vêm jogar a educação para a escola. A escola virou, com essa frase, uma batata quente, que ninguém quer pegar na mão. Escola não, a educação. A educação vem de berço, significa a formação de todos nós, o indivíduo. Nós temos um ninho. Esse ninho é a família. Nem sempre a família é de sangue. Pode ser adotivo, pode ser casal de segundas núpcias, pode ser a quarta maridada da mulher. Maridada significa maridou, não casou. Então, tem vários tipos, mas para a criança importa que ela tenha um colo inicial de vida que vai organizar mentalmente o seu corpo. Criança que não tem colo, geralmente acaba entrando em depressão, com 6, 8 meses de idade. Então, o berço nada mais é do que o ninho dessa parte psicológica. E essa parte psicológica, todas as pessoas precisam da materialidade. O amor precisa do material. Não adianta só sentir. Precisa ter um espaço, precisa ter um tempo, precisa ter uma dedicação. A criança nasce tão sem nada que o que a mãe faz logo de início, 3 vezes, 4 vezes seguidas, a criança aprende como se essa fosse a verdade. A criança nasce com o instinto de dormir. Assim que nasce, dorme 23 horas, 22, e aí vai diminuindo. Então, a mãe, olha só, esse é um estudo que eu fiz, que está no livro. A mãe, assim que vê a criança fora dela, na primeira vez que olha no rostinho da criança, do recém-nascido,
ela sente uma onda de amor tão grande que ela não sabe nem explicar o que é. Mas vem pensamentos, desejos de que nada de mal aconteça, que esteja tudo de bom e que o resto da vida ela vai se dedicar a essa criança. O resto da vida. Eu sou a fonte, eu tenho que cuidar. Uma mudança radical que hoje a gente sabe que é por causa de um hormônio chamado ocitocina. O homem, quando o filho nasce, ele ficava com o charuto fora da sala festejando com amigos. Começaram a entrar, começou a desmaiar, dar trabalho para o médico. Hoje já está mais acostumado, tudo é questão de costume. Então, mas o pai não tem o costume de entrar no berço, esse berço afetivo que eu falo. Então esse berço, a mãe pega o nenenzinho, com muito cuidado, carinho, e ensina a mamar, faz arrotar, troca, limpinha, comida, tudo põe no berço. Criança já tem um reflexo, que é fazer assim, chama-se reflexo de Moro. A mãe não sabe o que é, fala, assustou, já pega de volta a criança e não vai devolver acordada. Se já que está aqui, né? E aí consegue fazer ela dormir. Dormiu, põe no berço devagarinho. Só que daqui a pouco a criança começa a se mexer. Então a mãe faz o quê? Fica prestando atenção. E a criança está toda enroladinha. Não tem como se mexer, que nem adulto, que joga a perna para lá, estica o braço, vira de cúbitos. Então ela mexe a boca. A mãe pensa, está com fome. Já pega correndo, não pode passar fome. O que aconteceu nesse momento? Muito amor, mas falta de conhecimento. Que o sono aprofunda e superficializa. E que se deixar ela dorme outra vez. São 3 ondas durante a noite. A mãe interrompendo uma, dando de mamar, ele aprende a despertar. Despertando uma vez, outra vez, não dorme mais. E hoje um bebezinho de dias, semanas, é capaz de separar um casal. Por quê? A mãe fica totalmente voltada para a criança que não dorme. E o pai também quer dormir. De 2 jeitos, lógico. Quer dormir com a esposa e quer dormir de sono. Não pode dormir com a esposa porque ela está toda ocupada. E de sono porque o bebê chora. Então vai dormir na sala. O choro não, né? Vai até a sala. Cada um tem um rumo aí. E tem sempre alguém atento no mercado, esperando o marido bem resolvido, casadinho. De repente ele descobre o amor. O amor é isso, não aquilo que eu tenho em casa. Pronto, acabou o casamento. Então, essa criança ficou viciada em acordar. A mãe viciou o neném em acordar e dormir no colo. Não adianta mandar para pediatra que eles não sabem. Até põe no livro que a maioria dos pediatras não conhece isso. Então o que eles fazem? Não pode dar psicotrópicos, tarja preta. Então dá o quê? Antialérgico. Remédios que tiram essa agitação. Para ver se dorme. Não precisa nada disso, muda o costume.
Ou senão vai levar para passes. Não adianta nada. O que adianta? O conhecimento. A mãe viciou a criança, porque dentro da criança operou o seguinte: o berço não é lugar de dormir, senão a mãe não tirava tão afobada. Perigoso ficar dormindo no berço. Bom é colo. Então, esse colo é um. O colo da educação tem que ser composto também pelo pai. O colo da educação é esse clima de entrega dos pais, mas não no sentido da sobrevivência só, no sentido da formação. E aí agora as crianças estão sem colo, porque eles têm proteção, mas não estão aprendendo. É um colo sem abraço. A criança pode fazer o que quiser. Não dá segurança para a criança. Mas a criança fazendo uma, duas vezes, acha que é assim e começa a fazer. Então, o colo que está faltando para as famílias, o berço, é todo esse sistema de formação que deve existir desde que a criança é pequena. Quando começa a educação? Assim que puder, assim que tiver o conhecimento. O ritmo de mamada é a mesma coisa. Crianças lá que não têm ritmo de mamada, cada vez que abre a boca, vem um seio lá, uma mamadeira. Cresce de que jeito? Qualquer ansiedade, chocolate, bolacha, chips, qualquer. Então, gente, berço é uma organização familiar que eduque essa criança desde o começo, fazendo com que a criança aprenda a noção de valores, cada coisa na sua idade. Não pode tratar um adolescente como uma criança e vice-versa. Cada um tem a sua idade. Não vai fazer exigências para uma criança, mas para adolescente tem que fazer. Imagine uma situação grandinha, isso eu até falo, mas o filho é inteligente, mas não estuda. Para que ele vai estudar? Tem recuperação, e se repetir, os pais colocam no reclassificação, não repete mais. Além do governo proibir repetência, mesmo que não saiba, o que é um absurdo, aprovação sistemática. Então, ele não tem, como se fosse assim, uma força que o faça aprender. Daí é que vem essa questão do adolescente. Ele é inteligente, mas não usa a inteligência, e só com o que ele sabe, ele já tira nota 5. Mas a média dele é tipo, comumente a nota 3, nota 4, mas ele sabe que sabe, e não se incomoda com isso. Como podemos ensinar que quem faz o mínimo vai viver de mínimo? Então é simples. Educação é oportunidade. Educação não é, e decidir educar vai ser assim, não é assim. Um belo dia, esse filho adolescente vai querer um par de tênis, como todo adolescente. Aí o pai, a mãe podem falar: ótimo, vamos comprar o par de tênis. Vão para a loja. O filho escolha do seu gosto. Escolhe um lá, uma marca X, R$800 um par. Pensa que não tem? Custa mais caro que o sapato agulha da mãe, só para vocês terem ideia. Salto agulha, né? Então, aí os pais falam: ótimo, esse é o que você gostaria.
Mas o que você merece está nessa pilha aqui de R$200. Porque é o que você faz. Não é para brigar, vingança, se ferrou. Não é isso. Filho, é meritocracia, merece tem, não merece não tem. Eu posso dar, porque eu trabalhei. Você não faz a sua função e quer ganhar a mesma coisa eu? Não ganha não. Esse filho vai abrir falência na família, numa empresa, porque ele não preserva o outro, ele só quer para ele. Então, esse daqui você... Aí o que ele vai fazer? O que de R$200? Não quero. Muito bom, filho, então vamos embora. E vai embora sem tênis. Se ele quiser, vai ter que estudar. Isso como postura. Não como gesto único, e da próxima vez já ele fica arrependido e de noite está lá o êxito embaixo do travesseiro. Porque tem muitos pais que fazem isso. Recentemente atendi, até falei no meu programa de televisão, a Rede Vida, de domingo, 9 horas, plim-plim, comercial. Então, eu falei o seguinte, que atendi uma mãe preocupada com o filho, 7 anos, que precisou comprar um presente para o amigo, então foram juntos para a loja e compraram e foram para o aniversário. A mãe do aniversariante recebeu. Aí que muito obrigado, não precisava se preocupar em trazer 2 presentes. Aí a mãe falou, essa que me procurou, não, o presente é um só. O outro ele que exigiu, senão não compraria o presente para o amigo. O que vocês acham disso? Pois é, isso ela começou de um jeito muito inocente, que é, cada vez que um filho fazia um aniversário, ela comprava 2 presentes, um para ele e o outro para o que não era aniversariante. Como um ganha presente e outro não, então, a mãe ensinou o filho a fazer isso. A gente tem que pensar que os costumes não corrigidos são sustentáveis. Eles vão sofrer evolução. Mais tarde vai ter outro sinal. Portanto, nós temos que corrigir e é sempre a hora de corrigir. Esse é berço. Não é só quando a criança nasce. Aquele que cuida, aquele que está preparado com o futuro do filho e quer que o filho se saia bem. Né? Então, e a família em si, ela mudou de desenho. Antigamente era pai, mãe e filhos. Aí estava constituída uma família. Hoje não é mais assim. Mas o princípio é, não importa quem esteja no agrupamento familiar, a obrigação é de todos pela cidadania familiar. Existe um bem comum afetivo a ser preservado, que é o laço de família. E nisso todos têm que cooperar. Não pode fazer em casa o que não pode fazer na rua. E tem que fazer em casa, praticar em casa o que vai ter que fazer na rua. É assim que se forma um cidadão. E não um filho, um príncipe em casa, solta para a rua e ele vai ser um cidadão. Não vai. Ele não tem esse costume. Ele nem sabe o que é isso. E fica gozando de quem é. Né? Então, quando a gente fala educação vem de berço, é desse berço que se fala. O berço formador da pessoa. E, aproveitando, a escola e a família, ambos são formadores. Mas um não concorre com o outro. Os dois são formadores, cada um especificamente numa área. A escola forma pessoas através de conteúdo, de conhecimentos tangíveis, mensuráveis, tanto que existe prova. Se a pessoa sabe ou não sabe. A educação familiar
São valores intangíveis. É ética, honestidade, responsabilidade, meritocracia, conhecimento da relação custo-benefício, ajudar o outro, ter empatia e simpatia. São valores que não se medem, mas que compõem uma profissão, junto com conhecimento. Então, os dois, na realidade, são parceiros. E não pode um ficar brigando com o outro. Porque a briga entre educadores que nem pai e mãe, o filho não se forma. Quer uma frase para nunca mais esquecer isso que eu falei? Na casa onde o pai diz vinho, a mãe diz, o filho diz anda, não se forma. Se a escola diz vinho, os pais dizem água, o aluno diz anda. Não é à toa que não é só a estrutura vigente do governo ou da escola, mas essa dinâmica entre pais e escola e vice-versa está muito mal feita, porque eles precisam ser parceiros. Sem parceria não se forma. Porque não adianta um profissional ser muito competente, se ele inspirar no outro uma desconfiança. Não adianta. Então, nós temos, vou estender um pouco a sua pergunta, desde que se formou o primeiro cérebro, conjunção de vários neurônios. Então, desde o período reptiliano, nós temos no nosso cérebro uma área reptiliana. E esse cérebro desenvolveu para os mamíferos e, com o desenvolvimento, virou o córtex, que são os humanos. Mamíferos, porém humanos. Então nós temos 3 estágios de cérebro. Simpatia e empatia existe desde os répteis. Os répteis têm que olhar e têm que saber se aquele bicho vai comer ele ou não, ou se ele vai comer o bicho ou não. Se não fizer essa seleção, ele morre, ele vai ser comido, porque ele não é o mais forte de todos. Isso chama-se adivinhar o que o outro bicho quer. Os mamíferos já são mais evoluídos, vivem em grupos. Então, percebe-se que tem que haver uma hierarquia, alguém que decida. Não é um colegiado que todos se reúnem e falam, então vamos decidir isso. O líder que vai atrás da água, todo mundo vai atrás, e ponto. Agora, para ser líder, tem que ser o mais forte. Então, tem leis de grupos que os mamíferos seguem, até de relacionamentos entre eles. E prosseguindo, o cérebro humano também tem. O nenê, quando nasce, quando ele estranha um rosto, pela primeira vez já tem noções para identificar um rosto que conhece, um rosto que não conhece, ele entra em angústia. 7º, 8º mês. Essa angústia é saudável. Ele identificou que não conhece a pessoa. Não precisa entrar em angústia. Ele fica só olhando. Agora, se a pessoa vem e quer pegar, aí se assusta. Quem tem filho nessa idade pode reparar. Então, o ser humano já tem de nascença esse instinto de perceber o que o outro quer com a gente. E por isso que a gente é simpático. Porque atrai os bons olhares das pessoas. Por isso a gente sorri. Se tem uma pessoa que sorri para você, abertamente, e uma que olha para você e fica medindo você de cima para baixo, de quem vocês vão se aproximar? Quem sorriu, quem encostou.
Nosso cérebro faz essa seleção com uma série de recursos. Então a empatia é instinto que nós temos, que a internet está derrubando. Com a internet as pessoas já não percebem o que o outro quer, porque a internet tem tudo o que a pessoa quer. Porque se dá uma resposta que não quer, eu deleto, eu mudo de programa. Se eu morrer, eu reavivo. Então não ensina nada de relacionamento. E as crianças hoje estão ficando como se o mundo fosse internet. Deleta-se amigos porque brigou-se com ele. O amigo, quando briga, proíbe que seus amigos conversem com ele. Principalmente meninas na puberdade. Então, ou a gente aprende a lidar com isso, ou a internet começa a dar formação, que o que ele deixa de desenvolver, ele acha que é o normal. E não é normal isso. Não pode tratar pai e mãe como os que usam a internet tratam. Não sou contra a internet. Sou a favor de preparar as pessoas para que usem bem. A internet é neutra, é um instrumento, é um martelo. Ou a gente aprende a usar, ou seremos vítimas desse martelo. Por falta de berço. Correções de berço. Vamos abrir. Oi? Vamos abrir para as perguntas. Alguém quer falar com a doutora Samitiba? Não? Desse lado a gente tem um microfone aqui. Quem quiser perguntar é só levantar a mão. Boa noite. Só um minutinho, por favor. Qual que é seu nome? Bárbara. Pode falar, Bárbara. Lá. Boa noite, Sami. Preciso ver quem fala. Eu. Tem uma luz Aonde? Aqui. Ah, já vi. Então, eu tenho alguns livros seus e vejo seu e acompanho o seu programa, sempre na busca de ajuda, porque eu tenho o Tom e o Jerry em casa. E o que você me indica? O que eu faço para resolver um problema? Qual dica que você pode me dar para resolver um problema de dois irmãozinhos que se amam? É aquela história, eu posso bater em você, ninguém mais, mas sabe assim, um pode bater no outro, ninguém encosta. Para mim é um desafio muito grande, porque eu não sei o que fazer. O que você me indica? Qual conselho que você pode me dar para poder resolver esse problema de briga em casa com criança? Tem alguma dica? Que idades tem? 10 e 12. Meninos? Os dois? E tem uma menina de 4, mas ela é tranquila. Porque ela não fica em pé? Ela fica na dela. Não, fiz uma piada imbecil. Tem uma de 4, não fica em pé, né? Tudo bem. Ah, caiu, passou a ficha, né? Tá bom. Então, 2. O de 12 anos, isso eu falo no livro, o de 12 anos já tem bastante hormônios de testosterona. O de 11 ainda não tem. O de 10. E normalmente os pais querem que os dois sejam amigos e não dá para ser amigos. Porque um funciona de um jeito, o outro de outro. E a mãe quer que, se o maior tiver um programa, que leve ao menor. Vai pagar um mico horrível. Então não dá para fazer isso. Os dois. Se os dois estivessem para baixo de 10, daria. Começou a entrar nos 10 anos, daqui a pouco as brigas vão ficar piores. Porque o segundo vai ter hormônio e tem um modelo de como fazer, ele aprendeu com o mais velho. E daí você está ferrada. Brincadeira à parte, não dá muito para você resolver nessa fase, porque eles estão na tal onipotência pubertária.
Onipotência pubertária não é onipotência juvenil. O mais velho provavelmente chutar um pouco que avesso ao que você falar, ele normalmente quer ser do contra. Já está na idade do contra? Exatamente. Então, a idade do contra é porque já tem hormônio e pensa sozinho. E às vezes ele não sabe o que está pensando, mas sabe que não é o que você está falando. Vamos comer? Não. Daqui a pouco ele volta. Mas você vai querer? Agora eu quero. Dá para lidar com essa instabilidade? É difícil. Então, no relacionamento entre os dois, um que tem menor competência que de 10 anos vai sempre perder. Eles brigam porque se sentem iguais. Quando brigam, os dois ficam iguais. Então, uma das maneiras do menor ficar maior é brigar com o maior. Só que ele nunca vai ser igual ao maior por causa do nível de desenvolvimento que ele tem, né? Então, uma das dicas é atividades separadas para os dois, porque agora não dá para juntar. Espera o outro crescer um pouquinho e aí começa outra vez. Atividades comuns, refeições. Se vocês brigarem, vão parar de comer, vocês vão sair da mesa, só vão comer na próxima refeição e ponto. Aí, se quiserem comer, eles vão ficar quietos. Agora, se no meio ganhar uma bolachinha, escondido, né? A mãe fica com pena e faz um sanduichinho. Olha como é mais gostoso comer um sanduíche do que um almoço. Então, qualquer medida tem que ter coerência, constância e consequência. Coerência é tanto pai quanto mãe. Não adianta você interferir e o marido falar, deixa, são crianças. Deixa coisa nenhuma, lá estão aprendendo, né? Constância. Está proibido brigar. Se eu presenciar, vai dar pau. Ou seja, vou separar vocês vão perder o programa. O que vocês conseguirem fazer? Já dá para associar consequência sem ser diretamente voltada à briga, com perdas, por exemplo. Se vocês brigarem, vocês vão perder alguma coisa. Os dois. Não, ele começou. Não tem quem começou. Brigou, os dois são culpados. Não tem. Você, por mais velho, tem que controlar. Você, por mais novo, não tem que provocar. Ponto. Vira as costas. Não tenta obter concordância dos dois. A mãe quer dar uma medida tão justa que os dois fiquem felizes de castigo. Não existe. Entendeu? Obrigada. Doutor Isami, quando o senhor fala para os pais hoje em dia, é muito difícil, às vezes, ser firmes nas decisões com os filhos. A gente, muitas vezes, volta atrás, ou dá a bolachinha ali escondido, fala que não vai fazer, daí depois você deixa. Tem o tênis que é caro, você não compra na hora, mas depois você vai lá e compra. Muitas vezes por culpa de estar ausente, de ser muito ausente. Quem mandou ser mulher? Mulher tem um hormônio. O homem não sente assim, não? Não. Culpado? Oh, bem feito, se ferrou, ponto, acabou. Agora tem homem sentindo culpa já. São os pais que querem ser amigos dos filhos, esses estão ferrados. Porque vão ser tripudiados pelos filhos, pela parte boa da amizade, mas não quer aceitar a parte de pai, que tem que dar o berço. Senão não tem berço. Não adianta uma família ter amigos se não tiver berço. Agora, a culpa é algo muito mais relacionado à ocitocina, que é a ocitocina, aquela que veio aquela onda, o tsunami, quando viu a criança, ela é como se dissesse assim, tudo que acontece com a criança, a responsável sou eu. Primeira culpa, está errada porque isso não é verdade. O menino pode ser um distraído, bate a cabeça lá e fala, e se eu tivesse em casa não teria acontecido? Teria acontecido. Então, a mãe é muito onipotente.
A mãe acha que se ela fizer, ela consegue tudo. Não vai conseguir, porque o filho é outra pessoa. A mãe tem que desenvolver a ideia de tornar-se inútil para o filho. Inútil. Se a mãe é útil, o filho não aprende a fazer a utilidade para ele. O que ele aprende é que a mãe que tem que fazer. Então põe decisões difíceis, e a mãe tem uma coisa muito esquisita. Porque a mãe, com essa história de muito amor, ela se desrespeita. O ego dela é tão fraquinho que qualquer coisa que atinja o outro quer favorecer o outro. Numa separação, por exemplo, quando o casal se separa, o homem fica com os bens materiais, dinheiro, iate, as propriedades, fazenda. E a mãe fica com os bens afetivos, filhos, dor de cabeça, educação, médico, cuidado de noite. Que troca é essa? A troco de que faz essa coisa? Quer dizer, a mãe não evoluiu nada. Ela cresceu quando se emancipou na sociedade. Então a mulher tem cargos, ganha bem, tem carro, dirige a vida própria, viaja sozinha, olha. Então tudo isso ela conquistou, parabéns. Mas quando ela volta para casa, ela fica assim uma fonte de machismo, porque vê a mãe se submetendo, o modelo de mulher se submete. Então ela vai querer uma pessoa que se submeta. Antes de querer que submeta, ele vai se impor. Então está ensinando machismo. Por quê? Veja bem, embaixo de um folgado tem sempre um sufocado, geralmente a mãe. Então, o folgado não nasce folgado. O sufocado que pega as funções do folgado e ela faz, e aí ele fica, o de cima começa a não fazer e fica folgado. Então, na questão da culpa é a mesma coisa. A mulher que fica culpada e o outro isento de culpa. Ele vira um criminoso e a mãe jura que ele não é criminoso. Para Deus e o mundo não é mentira, ela pode até acreditar. Mas é baseado nisso que ele se tornou criminoso, porque o tempo inteiro ninguém faz um crime de repente graúdo. Ele foi fazendo pequeno, acostumando, aperfeiçoando, dando sustentabilidade ao roubo. Ninguém se torna um grande ladrão só com um gesto. A história dele, se você ver, está lá sempre, pequenas transgressões, e vai crescendo. Então a culpa é algo que, se a mãe não resolver, está fazendo o contrário da sustentabilidade da educação. Está assumindo para si algo que não é próprio. Que aquela ideia de que sou responsável o resto da vida não é. Nenhuma espécie é responsável pela outra pessoa o resto da vida. Senão a outra pessoa não vive. E o pior, filhos criados assim são péssimos maridos, porque eles se tornam filhos temporões das esposas. Se você descuidar, daqui a pouco você tem um filho que não obedece, um pai que não obedece como se fosse filho. Mas quem é que colocou essa desobediência neles? É vocês não colocarem prazos de execução na ordem que dão. Ordem dada tem prazo de execução. Agora a mulher não dá o prazo de execução. E aí torna essa ordem infinita própria para ser transgredida. Então, a culpa de mãe eu trago em vários aspectos aqui nesse livro, quando eu falo da sabedoria de mãe e também quando eu falo de amor de mãe, né? Que existe aí para quem trabalha fora, eu escrevi um capítulo, uma parte de um capítulo,
das mães que conseguiram encontrar um tipo de trabalho que ela pode exercer a maternidade também, sem que uma pese com a outra, e pelo contrário os filhos começam a ajudar a mãe, em vez da mãe ter que tomar conta do filho, é o filho que ajuda a mãe. Então, tem saída. É só buscar nas fontes e ver como eles fizeram, e aí tem jeito. Vamos aqui para a próxima pergunta. Qual que é o seu nome, por favor? É a Aline. Só um minutinho para ele focar você fazendo a pergunta, por favor, Aline. Posso? Boa noite, Sami, Josane, boa noite a todos. O senhor comenta muito sobre mãe, mas eu conheço um exemplo de um pai muito babão. E eu acho que isso está ficando cada dia mais comum. É um sobrinho, eu tenho de 8 anos, e os pais separaram. Ele mora com a gente. Lá em casa ele é um santo, ele é um menino educado, é um menino que ajuda, reclama, mas ajuda. Com o pai é totalmente diferente. O pai teve ele já com quase 40 anos, e os dois têm uma relação quase de amigos, que foi o que o senhor comentou agora. E uma relação boa, mas quando brigam, parece dois adolescentes discutindo. Parece que o filho quer mandar no pai e o pai quase que obedece. Em casa, na nossa casa, é um menino educado, gentil, que contribui e que estuda. Na casa do pai faz o que quer e o que não quer e ninguém segura. Como que a gente pode equilibrar essa relação? Essa resposta merece que eu fique em pé. Pelo seguinte, nós homens, a espécie humana, nós temos uma fase muito útil, que na mulher vai até a menopausa. Não que a gente passe a ser inútil, mas o organismo já não dá mais filhos, a não ser por outros recursos, fisiologicamente ela não tem mais. Mas o homem, pela desgraça ou facilidade, ele não tem muito essa idade fértil tão limitada. Já desde adolescente já engravida e até velho engravidam. Então o homem é muito confuso quanto às etapas. O Japão, temos tempo? Contar uma história para vocês. Que no Japão, antigamente, antes da guerra, tinha um costume que os amigos se reuniam para fazer festa de 41 anos, para avisar o aniversariante que ele estava naquela fase que ele podia mudar de vida, de emprego, de casa, sair de casa, essas coisas. Podia fazer o que ele quisesse. Se ele resolvesse manter a vida que estava, ele faz a festa, ele, 42 anos, e chama os amigos que lhe fizeram a festa. É a confirmação do caminho que ele estava seguindo. Esse ano é chamado ano do azar. É a idade do lobo consagrada, que aqui fica como se fosse escondido. Os homens da idade do lobo ficam todos escondidos e viram, né? Mas no Japão é consagrado, você tem esse direito, porque seu corpo vai mudar, sua capacidade vai mudar. Então, para cima de 50 anos, em geral, a cabeça do homem já não é mais de tão herói, porque precisa ser herói para ser pai. Quando o cara aprende a ser pai, ele já está na idade de avô. Então, os sexagenários, de um modo geral, são avós, e são moles, são afetivos. Já não estão mais naquela idade de serem heróis. Está na fase do legado, é uma outra categoria. Nós aqui no Ocidente não respeitamos muito isso, mas o Japão costuma respeitar. Quer dizer, não tenha filho depois de uma certa idade, porque você não tem condições para o que o filho precisa. Não é nem coisa material, é condições psicológicas. Então, a gente diz até, quando a gente aprende a ser pai, já está na idade de ser avô. Não é? Então, fica difícil alguém que já está meio molinho durante a fase de herói, de repente vem a moleza fisiológica da idade, querer que ele comece a manter a postura de herói.
Na realidade, esse sobrinho é um sem vergonha, porque ele conhece o que é educação, mas se aproveita de quem não a cobre, que é o pai dele, né? Entende? Então aí não é só uma coisa individual. Ele sabe direitinho quem ele tem que respeitar, para quem ele não tem que responder, Claro, para quem ele pode questionar, Claro, e quem ele responde a hora que ele quiser. Pois é, ele manobra tudo. Então, aí tem uma questão muito importante, que é o seguinte: os homens têm que aprender a se emancipar também, como as mulheres, do machismo. Os homens machos acabam, no final, acabam virando muito dóceis, se descuidar. Agora, a pessoa que não é macho luta pelo que é certo ou errado, pelo que é justo ou não justo. Não aceita, uma pessoa de idade não aceita maltrato, porque não fiz nada, por que vai me maltratar? Não é ser macho, é respeito individual. Agora, se fosse machão, e eu não aceito porque eu sou forte, o dia que começar a ficar fraco, começa a respeitar o maltrato dos outros. Então é isso que eu falo, que a gente tem que se libertar do machismo para dar valor ao indivíduo, que independente se está com o filho ou com o estranho, ele tem que ser respeitado. Ele não está sendo respeitado porque ele virou um sufocado. Virou como se fosse assim. Se ele tivesse casado ainda, seria um filho temporão, como se fosse assim, né? Sei lá quantos filhos tem, mas a mulher tem sempre um filho a mais, que é o que transformou o marido naquele filho a mais, tá? Então, eu acho que é muito importante a gente conhecer um pouco a biologia para ver o que bate e o que não bate. Porque dentro da biologia tem muitas respostas que nós não usamos, assim como da empatia e simpatia. Até hoje não ouvi ninguém falar isso, como eu falo, em relação a uma qualidade de relacionamento que tem que ser praticada em casa. As crianças têm que ser empáticas em casa, perceber que estão sufocando os pais, saber lidar com isso, né? E tem que ser simpático, porque depende dos pais. Não são arrogantes e dominam os pais e acham que vai ser arrogante. Eu quero um aumento. Vai falar o patrão assim? Vai sim para a rua, ponto, acabou. Entende? Então, esse ponto é bastante delicado, mas tem jeito. O jeito é que vocês também não aceitem esse maltrato para mostrar para esse pai-avô, né? Pai-avô, mostrar que assim está prejudicando, porque ele pensa que se enfrentar vai prejudicar, e não é. Está faltando limites. E uma das coisas que eu falo da emancipação do homem, do machismo, é que as mulheres, por mais que elas estejam evoluídas, emancipadas, quando elas voltam para casa, elas viram machistas. Elas tomam conta da cozinha, tomam conta das atividades dela, e tudo que cabe ao marido é ajudar ela. Não, o marido tem função própria. Não é ajudar o marido, é a função de cidadão, familiar. Ele também tem que cuidar da propriedade, não é só a mulher. Se ele deixa disso, se deixa a mulher fazer desse jeito, ele está sendo machista. Olha só, as coisas não são o machista que manda. O machista é todo aquele que o que nasceu vale. A gente esquece que a gente vai mudando. Então, tem pais que se transformam em amigos por dificuldade de ser autoridade, porque eles não respeitam a autoridade, não respeitaram os próprios pais e agora sabe que não tem, os filhos não o respeitam.
E aí repete o esquema também, é machismo. Tá? Vamos para mais uma? Quem está com o microfone aqui? Deixa ela primeiro lá atrás, depois você, e a gente encerra com você. Mais 2 perguntas. Qual que é seu nome? Gabriela. Sam, a minha pergunta é a seguinte. Com a modernidade, né, nos dias atuais, a mulher na necessidade de sair, que agora na necessidade para trabalhar, as crianças no âmbito da educação, minha pergunta seria, elas vão cada vez mais cedo para as escolas. Na sua opinião, tem um tempo certo da criança ir para a escola? Ela sente muita falta da mãe? Ou ela ir para a escola, ela se torna mais independente? Qual que, na sua opinião, o que você acha? Se tem esse tempo certo? Se ela poderia ficar mais tempo com a mãe? Ou se a escola realmente tem que pegar e não fazer o papel, mas conciliar? Seria mais no âmbito educacional mesmo, junto à família. Tá bom. Até 2 anos, a criança precisa de mãe. O que, se não tiver mãe, precisa de uma substituta de mãe. E nem sempre, se trocar muito de substituta, a criança cria o colo, o berço. Então, as mudanças que houveram não tem muito a ver com a maternidade, tem que ver muito mais com o costume social. Não levaram em conta a necessidade da criança, levou em conta a necessidade da mãe precisar trabalhar. Tanto que a reivindicação das mulheres é que tenha uma licença maior, tipo 9 meses, para ficar com a criança, o que é pouco, seria o dobro desse tempo saudável para a mãe poder ajudar. Países lá em que fica o casal para cuidar do filho, tem tão poucos filhos que o próprio Estado autoriza a licença de pai e mãe para ficar com o filho. Agora, se ficarem de um jeito torto, não adianta nada, porque cria um reizinho. A China teve um problema seríssimo com aquela proibição de ter mais que um filho, acabaram selecionando só filhos homens. E os filhos homens ficaram ditadores. E os filhos dos homens poderosos frequentaram escolas não públicas, particulares. Chegou a tal ponto que os pais autorizaram a escola a castigar o filho para que ele se torne obediente. Os próprios pais dizendo para a escola, vocês têm autorização para fazer o filho cumprir as regras da escola. Porque eles não queriam cumprir, eram reizinhos. Foi um escândalo porque saiu até notícia, a escola tem autorização para bater nos alunos, sabe uma coisa desse tipo, né? A empresa, bom. Então, a medida de 2 anos, se a mãe não pode, que faça um tributo. Essas mulheres empreendedoras, o livro é Minha Mãe é um Negócio, é o título do livro. Elas descobriram que podem empreender negócios em casa e elas dão assistência para as crianças, mas não estão presentes o tempo todo. Vão, fazem, deixam lá acompanhando, volta. Agora, se não tem condição, não dá para não ser educador. O modelo atual é horrível. É horrível porque não sacia a culpa da mãe. O modelo é o seguinte: os pais voltam para casa e sentem necessidade de agradar filhos. Não existe essa necessidade. Dando presente, às vezes, né? Com troca, com compra. Isso não é necessário. É necessária a presença constante, que os filhos confiem nesses pais. E a confiança não é só a generosidade. A confiança precisou, estão lá. Qualquer motivo. Quando fala, respeita o que se fala, né? Então tem uma série de questões. Então, existe um jeito que é dar essa assistência. Eu tomo por base a minha família, que a minha mulher é portuguesa. Ela é decoradora
assim de mão cheia, de trabalho, levava as crianças para o trabalho, junto com a babá, escolhia um canto lá para elas ficarem lá, fazia o que tinha que fazer, dando cobertura, um carro grande para ajudar. Então eu dei todas as condições, porque eu, como médico, estava batalhando numa outra parte. E os filhos nem por isso ficaram tortos. Todos eles ajudam todos, o que é uma maravilha, né? Porque aí eu fico em paz, que eu posso até descansar um pouco. E aí, só para dizer o seguinte, quando a gente cria um filho folgado, nós estamos nos condenando ao quê? A idade vai chegar, e os filhos são poucos, 2, 3, e aí fica apegado a gente, aquele que depende da gente. Então, é muito comum que os independentes saiam, vão tocar a vida própria, e aquele que depende fica com a gente. E os velhos estão ficando velhos, alguns deles de cadeira de roda. Um belo dia o filho, esse que mora em casa, falou: ô pai, você precisa tomar sol, vamos tomar sol. Pega e leva o velho para o sol, esquece nós no sol, porque eles nunca cuidaram de nós, não é depois de velho que ele vai cuidar. Então é desde cedo que a gente tem que ensinar os filhos a cuidarem de nós, porque muda o foco. Não somos nós que temos que eternamente cuidar, estamos ensinando já que eles cuidem de nós. O senhor falou da parceria entre a escola e a família. Hoje em dia é um pouco complicado, né, de ter essa parceria. Seria o ideal para que funcionasse e criasse tanto cidadãos como pessoas, né, como pessoas que têm pensamentos. Seria, se tivesse essa conjuntura, as duas, seria uma coisa muito boa. Aí acho que daria certo. Eu tenho um livro chamado Pais e Educadores de Alta Performance, que eu falo sobre essa parceria, que a escola é a única instituição que os pais procuram voluntariamente para matricular os seus filhos. Então quem tem poder sobre os pais são as escolas, não é o governo, não é uma instituição, é a escola. Então a escola tem que se organizar, aumentar um leque lá do compromisso social, porque os próprios professores com seus filhos têm problemas parecidos, os próprios professores. Então, o que vale a pena é que os pais comecem desde cedo a cobrar dos filhos ações de ajuda a eles. Não precisa nem dizer estou cansada. Você tem que fazer a sua parte, independente do meu cansaço. Senão justifica o pedido. Não. É por cidadania familiar que ele tem que fazer. Tá? Gente, estamos no final. Nós vamos para a última pergunta agora. Pessoal, vocês já preencheram a ficha? Vocês estão recolhendo, né, Ana? Que a gente já vai sortear aqui, porque o autógrafo vai ser aqui no palco, tá, gente? Qual que é o seu nome, aqui, por favor? Roberta. Boa noite. Eu queria saber o seguinte, eu tenho uma filha de 2 anos e 11 meses que desobedece muito, acho que assim como qualquer criança. E a gente cansa de falar, não faz, não desce daí, não sobe. Mas chega uma hora que o dia todo falando, você pede a próxima vai para o castigo. Eu queria saber o seguinte, eu tenho muito medo de banalizar o castigo. Então, eu evito ao máximo, a todo instante, colocá-la no castigo. O que você me sugere? O que eu posso fazer para que ela prontamente me atenda e me obedeça? Ela está numa idade de desobediência que começa com 2 anos de idade. Aquela idade em que começa a dar trabalho e que a mãe deve ficar menos tempo, senão perde a autoridade.
Você fala não, ela fica olhando para você fazendo. Isso Pra testar, né, os limites da mãe. Lógico. E a mãe faz o quê? Acaba deixando. E depois, nós temos um costume horroroso de receber concordância do filho. A gente quer que ele concorde com o que a gente faz. E por que ele tem que concordar conosco? Né? Então, é difícil. Mais vale um verbo ativo e incisivo do que o não na frente de qualquer outro verbo. Quando você fala não pule, ele primeiro imagina o pulo, para depois negar. Se ele está aqui assim, na beira da mesa, olhando lá para baixo, uma mesa alta assim, a mãe olhando, o que ela vai falar? Não pula. Não pule. Qual o verbo forte que a criança vai escutar? Até chegar o não no cérebro já pulou. Então o que a gente faz? Para! Aí você pega durinho e tira. Por quê? É um verbo ativo. Mas não pode usar toda hora, senão banaliza. Fizeram já um estudo americano que em um ano uma mãe média diz 80 mil nãos. É não demais para ficar obedecendo. Mesmo que ele fosse robô, ele dizia, não fique quieto. Faz alguma coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado com os nãos. Seleciona um que é não de verdade e faça obedecer um não. Não pode mexer aí. Se mexer já. Se você mexer, vamos fazer alguma coisa. O que vocês combinarem e parte para a ação. Veja que toda ação tem que estar relacionada com o que a criança fez. E não simplesmente tirar, botar num canto de um castigo que para a criança ainda não tem valor. Né? Então, essa fase do não é uma fase mais selvagem, com pouco recurso e muita vontade de dizer não, muito parecida com a puberdade dos rapazes com 12 anos de idade. Parece que se repete. É menino? É menina. Ah, então... É mais tranquilo. Tranquila nada. A briga dela é pior, porque conhece como a mulher funciona. Mas então o castigo, você acha também que a gente não deve banalizar ele, né? Que ele deve ter como uma forma da criança pensar, né? Mas fazer valer. Eu já vi muitos castigos que quem fica de castigo é a mãe vigiando. Isso não é castigo. Contando os minutos. Vejam o seguinte, a capacidade de tolerância de uma criança dura só minutos. Castigo de 1 hora não existe. Assim como um presídio, a pessoa vai presa por um crime para refletir sobre o crime. Ele reflete um pouco, o resto do tempo passa tentando fugir da cadeia. Ele muda de plano. Não está mais lá na cadeia, pagando a pena. Está lá para como ele vai descobrir para fugir. Tá? Gente, eu quero agradecer a atenção de vocês. Antes de partir para o sorteio, eu tenho um costume de falar que se a pessoa não responder, é porque não está, esse livro vai para outra pessoa. Não tem por que guardar um bilhete de quem já foi embora, mesmo que seja premiado. Tá? Essa é a combinação que eu parto para fazer assim. Quem não concordar, levanta e vai embora. Pronto. Bom, o que eu quero dizer para vocês é muito simples. É muito comum eu ouvir uma pergunta assim: você aplicou tudo que você escreve nos seus filhos? Sacanagem, né? Eu respondo: não. Não? Não. Porque hoje eu sei muito mais do que eu sabia naquela época. Se eu aplicasse tudo, significa que eu não evoluí nada.
40 anos exercendo uma profissão, não evolui nada. Alguma coisa deve estar muito errada comigo. Então, eu espero que vocês saiam daqui com mais ideias do que quando vieram. Ideias não próprias, mas das que vocês ouviram e vão começar a passar a pensar. Porque é daí que nasce a possibilidade de vocês mudarem alguma coisa. O nosso cérebro funciona assim. Se eu quero alguma coisa, quero me dirigir à luz, o meu conhecimento todo que eu tenho trabalha em favor de justificar por que eu quero a luz. Então, a primeira coisa é decidir o que eu quero. Quero educação, o resto fica fácil. Vou ver se isso serve. Não adianta. Porque tem uma ideia na cabeça, quero ver se isso serve. Não é assim. Eu quero educar, então eu vou ler com uma atenção se isso vai ser útil ou não. E não vou selecionar, quero ver se isso serve. Né? Então, o que vale a pena é vocês, quando saírem, trocar ideias com outras pessoas que não vieram. Porque ao vocês conversarem, vocês retomam assuntos que, sem perceber, eram importantes a ponto de contar lá fora. Tá bom, gente? Muito obrigado até agora.